já quase com um mês de atraso, mas ainda bem a tempo. As minhas leituras de dezembro, que comparado com outros meses, até foi mais do que... Pronto, estatisticamente foi mais do que os outros meses. Comecei o mês por ler este pequeno conto, A Christmas Memory, do Truman Capote, que foi um conto que me foi oferecido pela Paula já há alguns anos e que é fantástico. Se algum dia tiverem curiosidade em ler coisas do Truman Capote, não há um mau sítio para começar. Que eu gostei bastante de ver. Depois, sem entrar em muitos detalhes, porque eu acho que a parte interessante também é não entrar em muitos detalhes sobre o livro. Terminei de ler The House of Rust, da Khadija Abdallah Bajaber. Acho que assassinei o nome da senhora. A autora é de Mombasa, no Quênia, e este foi o livro que ganhou o prémio Ursula K. Le Guin este ano. E foi uma das minhas leituras favoritas do ano, sem dúvida. É um livro de fantasia e que vai beber muito eu acho que vai beber portanto, contos tradicionais da zona do Quênia. Vai também beber algumas coisas... Será que se pode dizer mitologia? Crenças populares, talvez seja a coisa mais correta de dizer. Não tenho a certeza. De qualquer maneira, foi um livro que eu gostei muito de ler. A narrativa, em algumas partes, foge àquilo que é o espectável daquilo que eu estou habituada a ler. Eu gostei disso. Gostei bastante da maneira como o livro está escrito também. Gostei muito da personagem principal, a Aisha, que tenta fugir àquilo que é expectável dela. Vai ser um livro que eu vou querer reler. Eu demorei algum tempo a ler este livro porque eu quis lê-lo de uma maneira lenta. Foi um livro que eu sublinhei muitas partes. Que normalmente em livros de fantasia não é muito normal para mim. Mas este tinha... Lá está, é uma mistura de linguagem e de partes que são inspiradas em contos tradicionais que me agradou mesmo muito. Por acaso gostava de ver se a autora publicar mais, sou capaz de mais do mesmo género, óbvio. Vou ficar curiosa para ler mais. Depois li 11 Contos de Natal, que foi um livro digital que foi publicado pela Fábrica do Terror. Portanto, são 11 contos de Natal escritos por autores portugueses e de terror, que obviamente ficavam muito bem para eu ler durante os arrepios natalícios. Na altura eles foi distribuído gratuitamente na newsletter da Fábrica do Terror, mas hoje em dia já está disponível na Amazon, salvo erro. Gostei de ler. Os contos eram um bocadinho curtos, alguns gostava que tivessem um bocadinho mais desenvolvidos, mas de resto foi uma boa leitura. Depois, ainda em dezembro, terminei a minha releitura anual do Senhor dos Anéis, com o Regresso do Rei. E pronto, como sempre, é uma boa leitura, mas eu já disse imensas coisas sobre o Senhor dos Anéis, porque não vale a pena ficar muito tempo a falar sobre ela. Ou se calhar, quer dizer, vale a pena sempre falar do Senhor dos Anéis, mas vamos guardar isso para a próxima releitura. Li também, ou terminei de ler, o Chill Tidings, Dark Tales of the Christmas Season, editado pela Tanya Kirk, que é um daqueles livros da British Library, Tales of the Weird. Foi um dos livros que eu li para arrepios natalícios. Houve alguns descontos, por acaso eu tinha a impressão que já tinha lido, incluindo aqui o do Lovecraft, que eu acho que é um dos mais conhecidos do Lovecraft. Por acaso foi estranho ler Lovecraft ou reler Lovecraft, porque eu tenho lido Lovecraft sempre em português e agora ler em inglês
Eu só reconheci que estava a ler um conto que eu já tinha lido porque as imagens que eu estava a imaginar eram semelhantes a umas que eu já tinha. Pronto, isto parece-me familiar. Mas pronto, isso é o meu problema de ler Edgar Allan Poe e Lovecraft. Eu decidi ler em português. E depois, quando me parecem em antologias e os leio em inglês, fica estranho. Porque o resto das outras coisas eu leio praticamente quase tudo em inglês. Mas pronto. É uma antologia interessante para quem quiser ler contos que se passam na altura do Natal. Ou próximo do Natal. O meu favorito foi da Marjorie Bowen. Agora aquela parte em que eu fico a pensar. Eu já tenho algum livro da Marjorie Bowen sozinho, um livro de contos. Porque é daquelas autoras que eu conheço apenas de antologias. Enfim. E fico entusiasmada que tenho ali mais duas antologias. Duas? Duas ou três? Não lembro. Pelo menos mais duas desta coleção para ler nos próximos arrepios natalícios. O último livro que eu li foi o Carol, da Patricia Highsmith. Gostei da escrita da Patricia Highsmith. Aliás, já não é a primeira vez que leio Patricia Highsmith. É a segunda, salvo erro. Eu li o primeiro livro do Mr. Ripley, da série Mr. Ripley, The Talent Mr. Ripley. E existe um outro livro dela que eu quero muito ler, que eu agora não estou... Dois Estranhos num Comboio. Acho que é esse o título. Existe uma adaptação para cinema dos anos 60, talvez. Que eu não vi, mas sei que é um livro de referência de nível de thrillers e de policiais, que eu tenho muita curiosidade para ler. O Carol foi uma leitura interessante. Não foi nem não desgostei, mas também não posso dizer que tenha sido a leitura que eu mais tenho gostado de fazer. Portanto, aquilo que eu destaco é a escrita da autora. Se depois tiver mais alguma coisa a dizer, poderei falar mais sobre o livro noutra altura. Portanto, foram estes os livros que eu terminei de ler em dezembro. Não transitaram livros para este ano, quer dizer, na verdade transitaram 2, mas quando eu os terminar depois irei falar sobre eles, não vale a pena estar agora a falar sobre eles. 2022 foi, em termos de leituras, foi um ano em que li muito menos do que aquilo que me é normal, por diversas e variadas razões. No entanto, vi muitas séries, por exemplo. Se a pessoa não pode ter tudo, não dá para estar a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quer dizer, dá, mas depois também não presta atenção a nenhuma delas como deve ser. Provavelmente ainda farei algum vídeo a destacar as minhas melhores leituras de 2022. Até já. E até já não. Até o próximo vídeo.